noite! Boa noite, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas! Nosso Happy Hour da Estética acabou de começar. Nosso tema da live já está fixado. Nós iremos falar num assunto que eu tenho certeza que é de interesse de muita gente, né? De homens e mulheres, inclusive. Já vou pedir aqui para vocês compartilharem e nesse aviãozinho mandar para o máximo de pessoas, de profissionais de estética, de pacientes que precisam adquirir conhecimento, que conhecimento nunca é demais. Então já vai aqui embaixo nesse aviãozinho e manda para o máximo de pessoas, porque eu quero ver quem tá na minha live, quero que vocês conversem comigo. E hoje é terça-feira, dia 7 de junho de 2026. São exatamente 8h22 e nós estamos aqui para conversar sobre saúde integrativa com vocês. E eu tenho certeza que esse tema eu nunca trouxe, né, nas minhas lives antes. E você vai adquirir muito conhecimento. Será que tá bom? Eu tenho certeza que você vai adquirir muito conhecimento com a nossa live de hoje. Qual que é o tema, Dani? O tema tá fixado. O maior ladrão da sua beleza não é a idade. Hoje você vai descobrir por que algumas mulheres parecem envelhecer mais de 15 anos em apenas 5 anos e como é possível você desacelerar esse processo de envelhecimento. Então esse é um tema muito legal que eu tenho certeza que vai agregar muito na nossa live de hoje. Gente, eu ainda não descobri. Porque eu estou com Zoom nas minhas lives. Não consegui descobrir. Deixa eu ver aqui. Não sei porque eu estou com Zoom. Mas eu estou com Zoom na live. Olha só. Deixa eu ver. Apareci de novo. Enfim, já tentei tirar o Zoom. Mas não consegui. Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Eu preparei essa live, né, especialmente para os profissionais de saúde, para as minhas pacientes, né? Porque talvez muitas vocês que são mulheres, né, assim como eu, ficam se culpando. Nossa, eu tô ficando velha, né? Nossa, eu tô envelhecendo. E quando, na verdade, existe um processo e silencioso roubando sua beleza todos os dias. É verdade. Infelizmente é verdade. Existe um processo silencioso roubando a sua beleza todos os dias. Infelizmente é verdade, né? Nós estamos vivos, glória a Deus. E eu sempre falo isso. Glória a Deus por estarmos vivos. Então, a cada dia que a gente vai passando os dias, nós vamos envelhecendo, porque é um processo natural da vida. Porém, né, como eu sempre falo, tem pessoas que envelhecem muito mais rápido. Então, hoje eu quero, né, que vocês descubram aqui nessa conversa, nessa live, porque algumas mulheres, né, envelhecem antes do tempo. Quem sabe? Fala aqui pra mim. Porque algumas mulheres envelhecem mais rápido. Por exemplo, alguém que tem 30 anos, mas parece que tem 45. Alguém que tem 45 anos e parece que tem 60. Vocês já ouviram alguns exemplos assim? Por que alguns tratamentos estéticos não funcionam? Quem sabe? Quem sabe? Por que alguns tratamentos estéticos não funcionam? Por que homens e mulheres estão envelhecendo cada vez mais rápido? Estão aparentando ter muito mais idade do que elas na verdade têm? Alguém sabe falar? Miriam, bem-vinda! Bem-vinda! Gente, antes de começar a live,
escreve aqui nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo minha live, qual que é a sua idade, tá? E o que tá te incomodando hoje, né? O que é que está incomodando vocês hoje? É a idade, é o sobrepeso, é a insulina que tá alta, que mais? Que tá incomodando vocês é uma acne, é a queda capilar, o que é que tá incomodando vocês hoje para eu poder ajudar vocês aqui nessa aula? Nesta aula, a Miriam falou que não sabe o que tá incomodando ela. Eu vou te falar, Miriam, só basta você falar uma palavrinha assim que eu vou te falar o que tá te incomodando, que eu já até imagino. Gente, o que mais incomoda, né, é as pessoas, homens e mulheres, que vêm tratar o melasma comigo, é melasma, acne, rugas, pele flácida, que mais? Queda capilar, né? O que mais incomoda as mulheres, cansaço, aquela mulher que dorme, parece que trabalhou a noite inteira. Uma acne, uma psoríase. Então, assim, isso é o que mais incomoda homens e mulheres quando vêm fazer uma consulta comigo. Então, enquanto vocês respondem, oi Ed, tudo bem? Enquanto vocês respondem, o que mais incomoda vocês, coloca aqui no chat pra mim, o que é que mais incomoda vocês, de que cidade vocês estão assistindo minha live. Eu quero que vocês compartilhem a live, vai nesse aviãozinho aqui embaixo, já coloca coraçãozinho, compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguem, para o Instagram entender e reconhecer que esse tema é muito importante, que essa live tem um conhecimento muito relevante, que a gente precisa de fato falar de saúde todos os dias, porque as pessoas estão adoecendo mentalmente, porque a internet todos os dias nos bombardeia com, como que eu posso falar para vocês entenderem de forma simples? Com muitas coisas fakes, digamos assim, né? As pessoas todos os dias postam fotos muito bonitas, vidas maravilhosas, cabelo muito bonito, corpo perfeito. E aí nós entendemos que quem não tem condição, né, de fazer uma cirurgia plástica, que é a maioria dos brasileiros, quem não tem condição, né, de fazer uma lipo, quem não tem condição de pagar um procedimento estético, vai fazer aquela comparação. Vai se comparar o tempo todo. E aí vai ficar doente. O psicológico vai ser abalado. Então, infelizmente, a gente vive num mundo que a internet é excelente, nos ajuda em muita coisa. Olha, que é o que seria de mim sem alcançar vida, sem atender pacientes em todos os lugares do mundo. Mas as pessoas ainda utilizam a internet para quê? Para se compararem, né? Para poder falar assim que fulano é melhor do que cicrano, que o cabelo da fulana é mais bonito, que a fulana está muito gorda. Então, infelizmente, a gente tem essas comparações desnecessárias, né? A gente não precisa desse tipo de comparação. Ninguém merece, nenhum homem merece, nenhuma mulher merece. Então, para quem não me conhece, eu sei que tem muita gente nova chegando aqui, né? Todos os dias, muitas pessoas chegando aqui no Instagram, no WhatsApp, querendo falar sobre saúde integrativa. Para quem não me conhece, perdão, tomando meu suco. Eu sou a doutora Daniele Dulso, sou especialista em saúde e práticas integrativas no tratamento de melasma. Eu atendo pacientes do Brasil inteiro, em diversos países, mostrando que a verdadeira beleza começa de dentro para fora. Meu trabalho não é apenas, né, melhorar a sua pele. Meu trabalho, ele é voltado para descobrir por que você está em adoecimento. Meu trabalho, ele é voltado para cuidar antes que você de fato adoeça. Antes que os sinais de fato adoeçam. Então eu estou aqui para ajudar vocês
a tratar a saúde de forma integral, de dentro para fora. Gente, vou pedir para vocês me seguirem. Quem não me segue ainda, vai lá no Instagram, depois da live, já segue, já manda para as pessoas seguirem, tá? Hoje, nós iremos falar: o maior ladrão da sua beleza não é a idade. Hoje você vai descobrir porque algumas mulheres parecem envelhecer 15 anos em apenas 5 anos. E como é possível desacelerar esse relógio biológico, tá? Que tá, infelizmente, deixando você mais velha antes do tempo e ninguém quer, tá? Então, o maior erro, tá? Sobre envelhecimento, eu vou falar pra vocês agora. A maioria das pessoas acredita que envelhecer é só idade. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, mulheres, né? Tem muitas mulheres que têm 35 anos, como eu falei pra vocês, e tem aparência de 55. E tem muitas mulheres que têm 55 anos e tem aparência de 40 anos. Como tem mulheres também que têm 60 anos, que tem aparência aí de 45 anos. Então, a aparência é muito mais jovem. Qual que é a diferença, doutora? Não é sorte, não é só genética, é biologia. Vou repetir para vocês. Não é sorte, não é só genética, é biologia. E eu vou explicar para vocês o envelhecimento cronológico versus o envelhecimento biológico. Vou usar um exemplo aqui de 2 irmãs, tá? Mesma genética, saiu do mesmo ventre. Uma vive inflamada. Por quê? Come muita besteira, muito estressada, não dorme bem. E a outra, em poucos anos, parece completamente diferente. E aí, vou deixar uma pergunta aqui pra vocês. Quem já ouviu falar que isso acontece? Tem 2 irmãs. Uma vive dormindo muito mal, super estressada, não se cuida, tá sobrepeso. E a outra dorme muito bem, vai pra academia, cuida mais de alimentação. Quem já ouviu falar que isso acontece? São 2 irmãs, tá? E aí, pra vocês aí conseguirem entender, isso acontece muito, porque as pessoas estão cada vez mais nessa vida corrida, nessa geração fast food. O que é isso, doutora? Que quer tudo muito rápido, tudo muito pra ontem, né? Doutora, a gente vai fazer o tratamento e quando que meu melasma vai começar a clarear? Quando que vai passar um produto na minha pele pra começar a clarear? Então as pessoas querem tudo muito pra ontem. Então, quais que são os vilões ou os ladrões aí da sua pele? Então, pra vocês entenderem, tá? Eu falei que são 2 irmãs. Uma tá totalmente inflamada, a outra não. Então, essa que tá inflamada, pra vocês entenderem, né? A inflamação, ela vai destruir o quê? O colágeno. Desculpa, gente. A inflamação vai destruir o colágeno na nossa pele, a firmeza, o viço. Sem falar que depois dos 24, 25 anos, a nossa pele já começa a derreter mesmo, né? De forma assim, visível. Então, a inflamação vai destruir muito mais o colágeno, vai desregular a parte hormonal. Vai aumentar também os radicais livres, vai piorar muito mais o envelhecimento da pele, vai gerar melasma, porque o melasma deixa assim, né, a pele mais envelhecida. E aí pode vir o quê? A acne também, né? E a piora da flacidez. Então, mulheres, né? Quem quer ter flacidez? Eu acredito que ninguém, né? Eu acredito que ninguém quer ter uma pele flácida, nem envelhecer da noite pro dia, né? Não é o nosso objetivo. Então, o que acontece? Muitas vezes, esse homem ou essa mulher tem um intestino inflamado. Porque a pele, ela é um espelho do nosso intestino. Vocês sabiam disso?
O intestino é nosso segundo cérebro, tá? Então, quando o intestino ele está em adoecimento, o corpo todo, né, ele vai se manifestar em doença, se a gente não cuidar. Então, vai acontecer o quê? A permeabilidade intestinal, muitas vezes uma desbiose, o corpo, né, o intestino não vai absorver, não vai eliminar as toxinas, a microbiota vai ficar comprometida. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso intestino para que o corpo não piore, né? Não inflame muito mais. Sem falar que também existe a deficiência das vitaminas, dos minerais. E aí eu vou começar falando da deficiência da vitamina D. E, geralmente, quem tem melasma, o que acontece? Tem medo de... Quem tem melasma tem medo de ir para o sol. Por quê? Tá pensando tanto que... se eu for pro sol, meu melasma vai ficar pior, só que não é desse jeito, não é assim. Indo à contramão de tudo que vocês já escutaram, de toda aquela medicina convencional. Quem tem melasma, sim, deve ir pro sol, porque Deus não deixou, né, o sol ao nosso, contra nós. Deus deixou o sol, quando ele fez o sol, foi ao nosso favor. Então, quem não toma sol tem falta de vitamina D. A vitamina D, ela é excelente para a parte hormonal, para nossa imunidade, para os ossos também, tá? E quem não tem vitamina D suficiente no corpo vai ter mais manchas de melasma. Pasme, mas isso é verdade. Então, a gente tem que ter vitamina D. Além da vitamina D, a gente tem que ter uma B12 de qualidade no nosso corpo. Não adianta vocês tomarem uma B12 que não é formativa. Tem que tomar uma B12 de formativa. Principalmente na quantidade que o seu corpo precisa. Geralmente, paciente que vem para mim também vem com deficiência de ferro, de magnésio, selênio nem tem, zinco também não tem. Então, isso, né, cada corpo precisa de uma suplementação de forma diferente. E eu avalio tudo isso, perdão, eu avalio tudo isso depois, né, com os exames laboratoriais, para saber exatamente o que a Maria precisa, o que a Ana, o que a Eliane precisa, para vocês entenderem que a gente precisa, sim, de toda a suplementação. E aí, falando da parte hormonal, né, muitas pessoas não dão ouvido à parte hormonal, principalmente quem é mais jovem, mas a gente necessita, sim, deixar esses hormônios, né, que nós temos no corpo, tudo bonitinho, tudo arrumado. Então, mulheres, né, precisa fazer, sim, exames de hormônio. Então, dependendo da minha paciente, eu vou solicitar exames de hormônio, porém, tá? Porém, contudo, todavia, nem todo mundo pode suplementar a parte hormonal. Então, primeiro que eu não trabalho com hormônio químico, tá? Então, se o paciente precisa de parte hormonal, eu vou avaliar de acordo com o histórico clínico do paciente, de acordo também com os exames de sangue, e eu vou ver se o paciente está apto ou não para fazer suplementação hormonal, tá? Que não é a suplementação química, é a bioidêntica. Então, hormônio, né? A parte de cortisol também, das mulheres, dos homens, parte de estrogênio, insulina, progesterona, tireoide, enfim. Então, a gente vai pedir exame para poder identificar também a falta, né, desses hormônios aí, porque vai caindo ao longo dos anos, né, não tem como. E, doutora, e sobre o estresse oxidativo? Gente, sobre o estresse oxidativo que envelhece mesmo a pele do paciente. Então, para vocês entenderem, imagine, vocês pegam uma maçã aí da geladeira de vocês e cortam uma maçã no meio. Eu gosto muito dessa analogia. Geralmente eu falo em mentoria, nunca tinha falado aqui. Mas pega a maçã e parte no meio, tá? O que acontece com as células? Digamos, a maçã. O que acontece? Depois de um tempinho, você deixa ali, vai fazer umas coisas em casa. A maçã, ela vai oxidar. Assim é o nosso corpo, vai oxidar. Então a gente precisa estar sempre cuidando, independente da idade. E assim acontece também
com a parte dos metais pesados, que muitas pessoas não dão valor. Muitas pessoas nem sabem para que existe esse exame, porque o médico não pediu, porque eu já fui para vários profissionais de saúde, nunca pediram. Então, outra coisa muito importante são solicitar os exames certos, porque os exames não são iguais para todo mundo. Não pode. Os exames são individualizados, que a gente pede de acordo com a necessidade de cada um. Então, nem sempre eu, doutora Daniele, eu vou pedir, por exemplo, um exame de alumínio. Se a minha paciente não tem histórico clínico de que está com contaminação de alumínio, perdão. Então, não vou fazer minha paciente gastar dinheiro com o exame de alumínio se ela não tem histórico para que eu peça, né? Às vezes o paciente fala assim, doutora, pede, eu tenho plano, eu quero que faça tudo, e a gente pede, né? Mas se você não tem histórico, se você não tem histórico de estar contaminado, eu não peço. Então, os exames, eles são solicitados de acordo aí com a necessidade. Então, mercúrio. Por que eu vou pedir mercúrio para todo mundo? Não tem necessidade, tá? A não ser que você tenha algum histórico. Chumbo. Então, assim, tudo isso a gente vai conversando durante a primeira consulta e durante os retornos. E também quando o paciente passa um áudio, faz perguntas. Então, a gente vai alinhando todo o tratamento estratégico de acordo aí com a necessidade de cada paciente. O que eu quero falar com tudo isso? Que não adianta você estar com, por exemplo, excesso de mercúrio, você tá aí com falta de B12, você tá aí com falta de magnésio e você comprar um creme clareador e passar na sua pele. Vocês conseguem entender? Não adianta, isso não vai tratar a causa. O que vai fazer isso é te trazer uma consequência. O que vai gerar isso é você ter, por exemplo, uma acne. E aí eu vou contar um caso rapidinho aqui, que aconteceu essa semana, claro, sem falar nomes, né, respeitando. Tem uma paciente que ela está em tratamento, e aí quando eu atendo você, eu vou fazer todo o seu skincare, que é tudo que eu estudei pra isso, né, gente? Estudei pra isso. Então, eu vou fazer o que você precisa. De um bom protetor solar, de um bom hidratante, se você quer usar uma tinta de cabelo. Se você falar assim, doutora, passa pra mim, por exemplo, esmalte. Tudo que você precisa, eu passo, né? Que o paciente vai pedindo. E nesse meio tempo, a paciente achou por bem comprar um protetor solar que ela quis, né? Ela viu um protetor solar, não sei se foi o preço, que ela achou assim, eu tô achando esse aqui é assim, e é mais barato, vou comprar. Enfim, comprou. E aí, quando foi essa semana, exatamente ontem mesmo, hoje é terça, ela mandou um áudio, né, pra minha equipe, e falou assim, eu estou cheio de acne. E eu falei, mas eu não passei nada pra ela estar com acne, né? Pensei, né, tudo que ela tá fazendo não tem predisposição à acne. Eu pensei. E aí, eu fui entender, eu falei assim, nossa, será que ela comeu alguma coisa diferente, né? Ficou com vontade de comer um doce, exagerou. Ou ela se estressou muito, né? Que pode acontecer a acne, sim, normal. E fui fazendo perguntas, pedi, a pessoa fez perguntas, eu também fiz. E aí ela falou que tinha comprado esse protetor solar. E eu fiz, mas eu nem conhecia o protetor solar. Nem conhecia. E aí eu fui perguntar ela qual que foi o motivo dela ter trocado o protetor solar, né? Ela mesma ter trocado um protetor solar sem que eu tivesse indicado, sendo que sendo que ela é minha paciente, ela está em tratamento. Ela poderia chegar em qualquer momento e me perguntar, né? Doutora, passa outro, aquele talvez esteja muito caro, ou me indica outro, enfim, né? Então, assim, olha essa composição antes que eu compre. Não fez essa pergunta. E aí, o que eu quero que vocês entendam, que cada pessoa paga um preço. Se hoje, forma assim simples para vocês entenderem. Se hoje eu falo da Maria, nas coxas da Maria, amanhã mesmo, tô falando nem no futuro, muito longe. Então, amanhã mesmo, a Maria vai estar falando com outra pessoa nas minhas costas de mim.
Fez sentido para vocês? Então, por que eu trouxe essa analogia? Porque a gente paga um preço por todas as escolhas da nossa vida. Isso é muito real, tá? Isso é muito real. Tudo que a gente faz aqui, que a gente planta, a gente vai colher. De bom e de ruim, né? A gente tem que pedir misericórdia a Deus todos os dias. Porque a gente, né? Nós somos pecadores, pós-cinza. Mas a gente tem que pedir realmente misericórdia a Deus todos os dias. Porque a gente não viva pecando, né? Então, tudo que a gente faz, sim, a gente vai pagar o preço. Tudo que a gente faz vai chegar à conta. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o tratamento de falta, eu tô com falta de vitamina D, eu tô usando só um creme pro meu rosto, né? Tô cheio de alumínio no meu corpo, por exemplo, né? Tô fazendo cocô e é só aquela, tipo, água, né? Diarreico mesmo. E aí, minha boca tá com gosto de tipo alumínio. Não sei se vocês já sentiram isso. Oi, Sidneia, bem-vinda. Não sei se vocês já sentiram isso. Então, tudo isso, o que é que me fala? De inflamação. Paciente que está com inflamação. E a inflamação, ela pode ser de baixo grau, tá? Mas, se eu quero que vocês entendam, existem 2 tipos de inflamação. A inflamação que é visível. E aqui não é visível, que é a pior que tem, que é o que a maioria das pessoas tem. De 10 pacientes que eu atendo, 9 são inflamadas, tá? E a inflamação silenciosa. Porque a inflamação que não é silenciosa, não tenho nada aqui para poder mostrar para vocês. Mas a inflamação que não é silenciosa é aquela, por exemplo, que eu pego uma panela, né, de alumínio, né? Vai lá. Aí eu ponho água no fogo e deixo lá a água ferver. E aí eu esqueço que a panela está no fogo, né? Que a panela é toda de alumínio. O que é que eu faço? Eu pego no cabo da panela e vou pegar a panela. O que é que acontece comigo? Eu vou me queimar. Esse tipo é um tipo de inflamação do nosso corpo. Vocês conseguem entender? É aquela queimadura, eu estou inflamada. Ou, por exemplo, eu pisei no caco de vidro, né, entrou o vidro no meu pé e tá sangrando, eu estou inflamada. Essa inflamação, ela é visível. E qual que não é a inflamação visível, doutora? É a glicose elevada, que as pacientes, né, só sabem quando vai fazer um exame de sangue e aí o profissional certo vai identificar. É o paciente que está com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? O excesso de gordura no fígado. E o paciente só vai saber depois, quando faz o exame, a gente fala. Então, né? O hormônio totalmente em desequilíbrio. Então, o paciente só vai saber depois que a gente pega o exame de sangue. Então, essa inflamação que de 10 pacientes que vêm para mim, 10 estão inflamados. Então, essa inflamação, ela é mais perigosa, porque a gente não sente a maioria das vezes. Só quando a gente passa por uma consulta bem feita, por exame de sangue, que a gente entende o que é inflamação e por que eu estou inflamada. Vocês conseguiram entender? Faz sentido para vocês? E aí, por que eu falo tudo isso? Porque os exames de sangue, eles mudam toda a nossa história. Gente, os exames de sangue mudam toda a nossa história, tá? E aí eu vou explicar pra vocês aqui um exame, né? Hemograma, ferritina, vitamina D que a gente falou agora, a B12, né, meticobalamina, homocisteína, parte hormonal, para vocês entenderem, eu vou explicar rapidamente. Paciente vem para mim com hemograma, né? E aí dentro do hemograma, eu já olho para o paciente, já vejo sinais de anemia. O que é que eu vou fazer? Eu vou casar esse hemograma, vou olhar o ferro dela, como que tá, a ferritina, também vou olhar alguns marcadores de inflamação, né? Para entender se essa paciente realmente ela está com início aí, ou a paciente está realmente com um quadro clínico mais avançado. Geralmente, né, as pacientes que vêm fazer o tratamento, algumas já trazem exame de sangue de outro médico, de um profissional de saúde, e tá tudo certo, não tem nada a ver, eu não sou desse profissional, eu só quero um exame com o meu nome.
recebo qualquer exame, né? O que a maioria dos profissionais de estética precisa entender. Não é o exame ter lá seu nome, doutora X. É você, de fato, saber interpretar de forma integrativa o exame de sangue para passar confiança e clareza para o seu paciente e fazer um tratamento assertivo. Então, quando a gente recebe o exame de sangue de um paciente que já foi para um profissional de estética ou de saúde, o médico, né? E ele vem com o exame, o mais importante é eu entender aqueles marcadores e falar para o meu paciente o que é que ele já veio, porque o que é que ele já tem. Meu paciente está com ferro baixo, mas será que realmente é anemia? Será que aquele ferro baixo é anemia mesmo, né? Será que aqueles eosinófilos lá no hemograma, por exemplo, o que é? Será que é uma crise respiratória? Será que é parasitas? Será que é alguma alimentação? Então a gente tem que saber. Não basta só pegar a caneta e solicitar exame de sangue. Vocês têm que, profissional de saúde tem que estudar. Não dá para brincar com a vida das outras pessoas. Não dá para brincar de prescrever exame de sangue e não saber interpretar. E eu não tô falando de fazer um curso muito básico e interpretar a nível do Brasil, né? Porque não fala de doença, infelizmente. Então, para vocês entenderem, a gente precisa solicitar exame de sangue e realmente entender o que se passa aí no corpo do paciente. Então, como eu trabalho com saúde integrativa, né? Eu avalio, primeiro, ter uma escuta assertiva com o meu paciente, tá? Durante a primeira consulta. Vou fazer toda a avaliação completa, né? A consulta demora mais um pouco, é a nossa primeira consulta. Vou fazer toda uma investigação e vou falar com ele brevemente por que ele já está entrando em adoecimento. Por que o corpo dele já está dando sinais e ele ainda não está percebendo. Então, eu vou fazer essa investigação. A gente vai começar a limpar esse corpo, fazer a parte da desinflamação. Vou solicitar exames de sangue e vou identificar a causa com os exames de sangue. Vou chamar ele para uma retorno de consulta. A gente vai marcar e eu vou falar, por exemplo, Maria, seu hemograma está assim, então é isso que você está apresentando e vou falar todos os exames. Qual que é? Sejam sinceros. Respondam para mim. Qual que é o médico que senta com vocês e fala exame por exame? Eu não conheço nenhum. Primeiro que os médicos são uma corrida muito grande. 10 minutos atende todo mundo. 10 não, tô sendo até generosa, né? 5 minutos atendem vocês, nos atendem, né? E por quê? Vem o próximo, porque ele trabalha, né, com aquela comissão de atender mais pessoas. Então, eles não fazem essa investigação. Qual que é o médico, por exemplo, que pergunta assim, ô Maria, tá tomando quantos litros de água mesmo? Ô Maria, você já olhou para o seu cocô, para suas fezes? Qual que é o formato das suas fezes? Eles não fazem isso. A medicina tradicional hoje está muito rasa. A medicina tradicional hoje se perdeu no tempo. Infelizmente, a medicina tradicional ficou lá atrás, não acompanhou a integrativa. É uma diferença muito grande, gente. É uma diferença muito grande. Então, assim, eu preciso entender o meu paciente. Se ele toma água, o que é que ele come. O que é que o meu paciente come de manhã quando ele acorda de 6 horas, 5h30? Qual a comida dele? O que é que ele almoça? O que é que você comeu hoje, né? E o jantar? Você faz atividade física? Como que tá o seu emocional? Porque nós somos seres humanos, falei no início da live. Se a gente não cuida daqui, ó, da nossa caixinha, o corpo vai ficar doente. A gente precisa cuidar da caixinha. Então, tudo que a gente precisa fazer é entender o corpo. São sinais. Por que hoje eu estou, por exemplo, fazendo cocô diarreico? Será que eu comi alguma coisa diferente? Ou será que eu estou com o meu emocional que não está muito legal? Vocês conseguem entender? Então, talvez vocês, né, que vão assistir a live depois, talvez vocês estejam investindo em clareamentos que nunca vão dar em nada.
Talvez você esteja investindo anos-luz de procedimentos, de passar laser, de passar um creme, de fazer, sabe? E estão gastando dinheiro à toa. Vocês nunca investigaram, vocês nunca foram para um profissional que pedisse exame de sangue, que conversasse com vocês, que falasse, olha, aqui não é o caminho, vamos para esse caminho, faz isso, troca esse protetor solar por esse, não use essa tinta de cabelo, porque a tinta tem muita amônia, usa essa, dá opção. Então, qual que é o profissional médico que faz isso? Gente, eu não conheço. Pode até falar aqui pra mim, não conheço. Hoje, como a medicina integrativa, ela tá sendo mais desenvolvida, né, criando raízes, sendo mais conhecidas. Eu até vejo alguns vídeos que eles começam a falar uma coisa ou outra, mas o tratamento, ele ainda deixa muito a desejar. Muito a desejar. Então, para vocês entenderem, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde. Porque quem aqui quer envelhecer, quer aparentar a idade que não tem? Eu não quero, Deus me livre. Eu não quero. Gente, quem aqui quer... Vou fazer outra pergunta. Fala aqui pra mim, quem tá na live. Vocês acham... Olha bem pra mim, tá? Olha só. Olha pra mim. Fala aqui pra mim. Vocês acham que eu tenho quantos anos? Coloca aqui. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Ninguém quer envelhecer. Ninguém quer aparentar a idade que não tem, gente. Ninguém, pelo amor de Deus. Eu vejo meninas, principalmente no Rio e São Paulo, né? Que às vezes faço curso ou vou andar. No Rio já morei. E aí, coloca aqui qual idade vocês acham que eu tenho. Eu quero saber. E aí, uma coisa que eu fiquei muito chocada, morei no Rio em 2002. E eu era muito menina. Nossa, muito menina. 2002. Nunca tinha saído de casa. E quando eu cheguei lá, eu fiquei horrorizada. Porque eu nunca vi tanta mulher, tanta menina nova. E mais nova que eu, inclusive. Acho que eu tinha 20 anos. 19 para 20. Elas tinham, tipo assim, 18, 17. Elas tinham 19 também, né? A idade que eu tinha na época. Mas a aparência delas... Ela era de ser muito mais velha que eu. Muito mais velha. E aí eu lembro que eu fiquei chocada. Fiquei olhando assim, sabe? E elas viraram minhas amigas, porque era no mesmo... Tipo, a vilinha que eu morava, tipo um condomínio, né, uma rua fechada. E aí ficaram sendo minhas amigas lá naquela época. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, quando elas falavam a idade dela, e assim, algumas eram mais novas que eu, porque na época eu tinha 19 para 20 anos. E aí eu fiquei pensando assim, como que elas têm aparência de mais velhas? Eu ficava pensando, mas por quê? Era boate, na época tinha boate do Romário, na Barra. Fumava demais. Passava a noite acordada. E eu nunca fiz isso. Nunca ficava... Não saía pra boate, não ficava a noite acordada. E muito menos cigarro. Nunca fumei. E aí eu fui entender. Naquela época, há muitos anos atrás, eu já estava pensando sobre isso. Mas como que hoje faz sentido na saúde integrativa? Como isso faz sentido aqui no meu trabalho? Que eu atendo homens e mulheres todos os dias, né? Eu atendi um rapaz hoje... Um rapaz, inclusive, de Copacabana, paciente muito querido, começou o tratamento hoje. Mas como isso faz sentido hoje? Das pessoas parecerem que são mais velhas do que a idade que realmente tem. Nós sabemos que realmente não tem como. A gente quer viver, né? E viver bem. Só pra gente viver bem, a gente precisa cuidar da saúde. A gente não pode estar comendo todos os dias porcarias, besteiras, fumando, que não faz bem, bebendo, né, bebidas alcoólicas, que mais? Não cuidando da saúde. E aí, quando vem pessoas para tratar o melasma comigo, a maioria, né, quando eu vou saber a idade e conversar, a pessoa pode ter, sei lá, 45 anos, mas parece que tem 50, 50 tá ok, né, 5 anos, vamos lá, mas parece que tem 60 e pouco, por quê?
Porque muitas vezes a pessoa é muito fumante, fumou a vida inteira, porque a pessoa sai muito, vai pra festa, passa a noite sem dormir e não existe recuperação de noite. Não existe. Ah, eu vou sair hoje, vou passear, vou, sei lá, pra qualquer lugar do mundo e cheguei em casa de 4 da manhã. Vou dormir a tarde toda, a manhã toda pra poder recuperar. Não recupera. Uma noite de sono perdida não recupera. Então, por isso que eu quis trazer, né, esse tema da live hoje, né, que tá aqui fixada. Que o maior ladrão da sua beleza não é a idade. O maior ladrão da sua beleza é você realmente não cuidar da sua saúde. É você não dormir bem. É você não tratar a sua saúde. Então, assim, você precisa descobrir o que você precisa fazer para a sua saúde. Descobrindo como? Tirando alimentos que estão te inflamando, dormindo melhor, tomando água suficiente. É desta forma que você vai ter, sei lá, 40 anos, 50, 60, 70 e parecer que tem muito menos. É cuidando da saúde, que é tudo que a gente tem, é o bem mais precioso. As pessoas querem ir na clínica fazer um botox, as pessoas querem ir na clínica fazer alguma coisa para emagrecer, mas as pessoas não querem vir na clínica para fazer uma consulta para saber como é que tá a sua saúde. Desculpa. Para saber... Perdão. Para saber como que tá as vitaminas no corpo. Como estão os minerais, se tem acesso aí, por exemplo, de algum metal pesado, de alumínio no corpo. Então as pessoas só querem a estética, né? Ninguém quer saber de saúde. Então é com esse tema que eu quero agradecer vocês por estarem na live. A live vai ficar salva no Instagram, depois vai no YouTube. Então quem não me segue no YouTube, me segue lá. Como que chama, doutora? A minha página, mesmo nome da página do Instagram, Melasma Premium. E aí vocês podem colocar Descomplicando o Melasma. Vocês vão me achar, vai estar minha fotinho lá. Vai ter muita live lá, salva. Vai ter conteúdo também, tá? Então eu vou pedir pra vocês me seguirem lá. Gente, ó, um beijo bem grande pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui nessa terça-feira à noite. Sei que todo mundo tá cansado, né? Passou o dia todo trabalhando. Enfim... Mas muito obrigada. Compartilha a live, manda para o máximo de pessoas, profissionais de estética. E depois a live vai subir lá pro canal do YouTube. Vai sair do Instagram, vai passar lá uns dias, vai sair do Instagram e vai para o YouTube, tá? Um beijo. Nós temos live sexta-feira, 7h30 da manhã, tá? Então, sexta-feira, 7h30 da manhã, eu conto muito com a presença de vocês para estar na live comigo. Ó, beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Uma ótima noite de descanso para vocês. Tchau, tchau.